Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade aí ao conteúdo de efeito Joule, ok? Então nós vimos na última aula que efeito Joule é toda vez que há transformação de energia elétrica em energia térmica. E para isso a gente pode estar utilizando dispositivos chamados resistor. Tá? Então aqui nós temos um exemplo que é o seguinte. Imagine, né, que nós temos algumas torres aí, né, de sustentação aí de cabos de eletricidade, e da hidrelétrica ou da eólica ou de outro meio de obtenção de energia elétrica aí, até as nossas casas ficar centenas de quilômetros. Então o que acontece? Esses condutores, eles apresentam resistência, mesmo que pequeno, eles apresentam resistência. Se viesse a tensão lá, por exemplo, de 110 ou 220 volts, né, da hidrelétrica, por exemplo, quando chegasse na nossa casa, essa tensão ou seria zero, ou estaria muito próximo a zero. Por quê? Porque a resistência nesses condutores, né, apesar de pequena, mas devido à distância ser muito grande, se tornaria bastante acentuada, o que zeraria aí a corrente elétrica nesse percurso. Então o que é feito, né? Então quando é gerado a energia lá em uma das ou nuclear ou hidrelétrica ou fotovoltaica ou eólica, está aí na faixa de 12 a 24 kV. O que se faz? Utiliza-se de um transformador, eleva-se essa tensão, certo? Essa tensão é elevada aí na faixa de 138 a 800 kV, né? São tensões extremamente altas. Com essa tensão bastante elevada, né, na rede, também vai continuar havendo uma perca, porém vai se garantir que se chega uma tensão de uma corrente necessária e suficiente ao seu destino, né? Em seguida, em subestações transmissoras, essas tensões são baixadas novamente, né? Aqui ela está de 138 a 800 volts para casa de 23 kV a 138 kV. E em outras subestações vai se baixando até chegar a rede elétrica aí, né, de ruas aí na casa de 4,16 kV a 34 kV. Só para vocês terem uma ideia, 4 kV está na casa de 4.000 volts, beleza, gente? Uma vez que quilo aqui, ó, é 1.000. Ou seja, 1.000 vezes 4, 4.000 volts. Ou nesse caso aqui seria 4.160 volts, que é uma tensão bastante elevada. E aí se utiliza de transformadores, né, nas ruas, e novamente essas tensões aí são novamente baixadas para a faixa de 110 ou 220 volts, a depender da região, tá? O que possibilita, né, esse caminho aí da corrente até os nossos lares, beleza, gente? Mas por que há esse efeito devido o distanciamento, né, do condutor, o comprimento do condutor? Então, outro exemplo aqui, observa dois condutores abaixo com área de seção transversal. Então nós temos um condutor aqui fino, né, com espessura fina aí, uma área pequena, e aqui nós temos um condutor com espessura maior. Observa-se que os elétrons passam muito mais facilmente aqui, ó, e passa-se mais elétrons no condutor de espessura maior do que o de condutor de espessura menor. Então, tanto o fator comprimento quanto o fator
a área de espessura do fio vão estar interferindo aí ou não na resistência do material, a facilidade de passagem dos elétrons. E aí nós temos a segunda lei de Ohm, que onde a resistência, né, a resistência do material aí vai depender de quê? Do comprimento, do distanciamento que ele se apresenta, dividido pela área, tá? A área é a espessura do material. E esse ρ aqui, ó, esse símbolo é o ρ, ele representa a resistividade do material, que vai variar se é alumínio, se é cobre, se é prata, se é ouro, tá? Então, materiais diferentes apresenta essa constante aqui, ó, que é a resistividade diferente, beleza, gente? Então, aí nós temos a resistividade do material. Esse L é o comprimento aí do fio, no caso. E esse A aí é a secção transversal, aí, a área de secção transversal do condutor. Beleza? E aí entra naquele caso que eu falei, ó. Se nós temos uma rede aí na casa de centenas de quilômetros, esse L é muito grande, né? Se L é grande, o que acontece com o R? O R é grande. Apesar desses fios, né, dessas redes, ter uma espessura grande também, tá? Mas quando nós comparamos aí a um comprimento na casa de centenas de quilômetros, esse R se torna, essa resistência se torna elevada, apesar do material, né, apresentar pouca resistividade, baixa resistividade. Beleza, gente? Mas como ela é muito grande, tem que se elevar a tensão lá na fonte, né, geradora da energia elétrica, utilizando de um transformador para que possibilita essa corrente fazer esse percurso, ok? Exemplo, a área de seção transversal de um condutor é de 4 vezes 10 a menos 5 metros quadrados e o comprimento do mesmo é de 1 metro. Determine sua resistência sabendo que sua resistividade é 1,1 vezes 10 a menos 6 ohm vezes metro. Então nós temos aí um condutor de 1 metro. A área de secção transversal desse condutor é de 4 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. A resistência aí, né, ou segunda lei de Ohm, vai ser o produto aí da resistividade pelo comprimento do fio dividido pela área. Resistividade 1,1 vezes 10 a menos 6 vezes 1, que é apenas 1 metro aí, esse condutor, dividido pela área aí, que é 4 vezes 10 a menos 5, tá? Multiplicando aqui 1,1 vezes 1 dividido por 4, você vai obter aí, vamos obter aqui 0,275. 10 a menos 6 com 10 a menos 5, esse 10 a menos 5 vai para o numerador com expoente positivo, menos 5, ficou positivo aqui, ó. Como são bases iguais, essas potências, conserva a base, somos expoentes, menos 5 mais 6, menos 1. Tirando da potência aí, né? Na verdade aqui não tira, não. Primeiro eu coloquei aqui na notação científica, então tem que ficar entre 1 e 10. Corri uma casa para a direita, ficou 2,75 vezes 10 a menos 2 aqui, mais negativo. E retirando da potência, que pode ser outra resposta, vamos correr uma casa aqui para a esquerda, então vai ficar 0,0275 ohms. Ok, pessoal? Observe que a área da secção do fio está em metro, o comprimento do fio também está em metro e a resistividade aqui do material está em metro. Então não houve necessidade de nenhuma transformação. Porém, se um tiver em centímetro e outro metro, deve se converter para a mesma unidade, que no geral a gente coloca na notação científica em metros, área metros quadrados, ok, pessoal? Então, aqui nós temos uma tabela aqui, né, com a resistividade de vários materiais a 20 graus Celsius. Né? A prata aqui 1,62 vezes 10 a menos 8 de resistividade. O silício aí, ó, 2,5 vezes 10 a terceira, então ele apresenta uma alta resistividade.
e a prata, que apresenta uma baixa resistividade, ou seja, a prata é um material bem condutivo, pouca resistência à passagem dos elétrons, enquanto o silício aí apresenta uma resistência mais elevada. E o vidro está na casa de 10 elevado a 10 a 10 elevado a 14, ou seja, é um material com alta resistividade aqui, ó. Se esse valor aqui é grande, né, essa resistência vai ser grande. Mas como esse valor é muito grande, a resistividade é muito grande, esse material é um isolante elétrico, né? Ele não permite a passagem de corrente elétrica, a não ser em situação de altíssimas diferenças de potencial, ou seja, altíssimas tensões, o vidro aí pode chegar ao caso de conduzir, certo? Então, materiais condutivos, nós temos os metais, soluções iônicas, materiais isolantes elétricos, nós temos madeira, plástico, vidro, borracha e o ar. Tá? O ar é um material, o ar é isolante elétrico, um excelente isolante elétrico, beleza, gente? No entanto, é comum a gente observar em portes, né, esse fechamento do circuito, dá um curto-circuito na rede, o que a gente chama de arco voltaico. Ou seja, a diferença de potencial ali, a depender da umidade do ar, né, da temperatura, da umidade do ar e da diferença de potencial aí entre a fase, né, e o neutro aí, pode ocorrer o fechamento do circuito, né, e o ar se torna, ou seja, o ar se torna condutor, mesmo que eles estejam afastados, como é o caso aqui, ó. Essa diferença de potencial é grande. Observe que é um dia aí, ó, com nublado, ou seja, há uma umidade do ar maior. Certamente nesse dia, nesse caso aqui, houve uma umidade do ar maior. E esse ar chegou ao ponto, né, com essa grande diferença de potencial, que ele se tornou condutivo. Então, cuidado, gente. Apesar do plástico, borracha, madeira serem materiais isolantes elétricos, eles podem se tornarem condutor se for submetido a altíssimas diferenças de potencial elétrico ou tensão elétrica, tá? Então, obrigado pela atenção e até a próxima.